tarde, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Crohn, tá? Depois a gente vai trazer uma paciente que tem a doença e que é tratada hoje em dia, ela vai contar a experiência dela também para nós. A doença de Crohn, ela foi originada em 1932 pelo gastroenterologista Burry Crohn, que junto com dois parceiros fizeram um estudo e fizeram a descoberta da doença. Então, ela é uma doença autoimune, né, que ela não tem cura, porém ela pode ser controlada com medicamentos e dieta. Na maioria dos casos, ela afeta pacientes entre 30 a 40 anos, tá? Então, ela é uma doença que ela pode atacar todo o trato gastrointestinal, mas que normalmente ela ataca o final do intestino delgado e o intestino grosso. Vou falar um pouquinho sobre influência genética e a resposta imune, tá? Todos nós temos um gene chamado NOD2. Esse gene ele está relacionado à defesa contra infecções. Em pacientes com a doença de Crohn, ocorrem mutações desses genes. Então, tem uma redução de capacidade de reagir e identificar os micro-organismos do intestino. Em relação à microbiota intestinal, nos pacientes com uma doença de Crohn, ocorre um desequilíbrio nesses micro-organismos, chamado de disbiose. Então, ocorre ali uma reação exagerada do sistema imunológico, mesmo quando esses micro-organismos não são ameaçadores. Esse processo libera substâncias inflamatórias, chamadas citocinas, especialmente a TNF-alfa e a IL-12, que ampliam ainda mais a resposta inflamatória. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as células T. Tá? Então, na doença de Crohn, ocorre a diferenciação ali das células THD17 e das células T reguladoras. As células THD17, elas têm a função de aumentar a inflamação e acaba tendo mais dessas células e menos das células T reguladoras que deveriam acalmar as respostas, né? Com essa falha, o corpo não consegue encerrar a inflamação. É ali que a doença se torna crônica. Então, todas essas falhas acabam também afetando a parede do intestino. Quando a barreira fica permeável, ela acaba permitindo a entrada de micro-organismos e antígenos para dentro do corpo, o que intensifica também a inflamação e cria um ciclo de danos na mucosa do intestino. Dando um destaque especial para as citocinas, né, que nesse caso elas são produzidas em excesso e aí ocorre um ciclo de danos no intestino por conta disso. Elas acabam atraindo ainda mais células inflamatórias para o local e mantendo um ciclo inflamatório. De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, estima-se que 5 milhões de pacientes sofrem da doença de Crohn. No Brasil, a cada 100 mil habitantes, 100 pessoas contam com a doença de Crohn. A classificação é de idade de início, então temos a 1, que é a idade inicial precoce, antes dos 16 anos, temos a 2, que é a idade acima dos 17 anos até os 40 anos, temos a 3, após os 40 anos. Classificação por gravidade. Então, leve a moderado, quando a inflamação causa sintomas leves, sem desnutrição grave, e a pessoa responde bem ao tratamento com medicamentos menos potentes. Moderada a grave, quando os sintomas são mais intensos, incluindo dor abdominal severa, perda de peso significativa e a pouca resposta aos medicamentos convencionais. Temos a grave fulminante, casos em que há complicações graves, com abscessos, perfurações ou obstruções intestinais, que geralmente requerem hospitalização ou cirurgia. E na doença de Crohn e leucolite, temos complicações específicas, particularmente associadas a complicações como estenoses, estreitamentos e fístulas entre o ilho e o colo, ou outras estruturas, que ajudam a definir a forma do tratamento e prognóstico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas. Assim, os principais são aqueles que geram um desconforto intestinal, como diarreias, que levam à perda de peso, dores e cólicas abdominais e presença de sangue nas fezes. Sobre o prognóstico da doença, a doença de Crohn ainda não tem uma cura conhecida. Ela é caracterizada por crises intermitentes, que podem ser leves ou graves e raras ou frequentes. Com o tratamento adequado, a maioria das pessoas consegue ter uma vida produtiva, uma vida normal. No entanto, 10% da população afetada ficam incapacitadas pela doença. A alimentação, ela desempenha um papel fundamental durante esse tratamento e a escolha dos alimentos, ela pode influenciar diretamente nos sintomas e no curso da doença. No entanto, né, é importante lembrar que é sempre bom procurar um profissional, porque o tratamento é único, o que funciona para um indivíduo não funciona para outro. Então, é fundamental consultar um profissional para ele desenvolver uma estratégia alimentar personalizada. E algumas dicas são consumir fibras solúveis, alimentos ricos em fibras, né, aveia, maçã, cenoura, abacate, proteínas magras, fonte de proteína como peito de frango, peixes e ovos, proteínas que são mais facilmente digeridas, e a gordura ela pode piorar a diarreia e desconforto abdominal. Então, evitar carnes mais gordurosas, carne vermelha, e principalmente manter uma hidratação correta, né, manter bem hidratado, bebendo água regularmente, porque a desidratação ela também pode agravar o quadro. Ela pode levar a alterações funcionais no organismo, afetando outros órgãos e outros sistemas. Isso envolve cálculos biliares, absorção inadequada de nutrientes, né, uma má absorção, infecções do trato urinário, cálculos renais, e quando ela provoca crises e sintomas gastrointestinais, a pessoa também pode apresentar inflamação nas articulações, que a gente conhece como artrite, inflamação na parte branca dos olhos, feridas bucais, inflamação na coluna vertebral, inflamação das articulações pélvicas, inflamação do interior dos olhos e inflamação dos ductos biliares. A doença de Crohn é uma doença autoimune,
E isso significa que o sistema imunológico, ele ataca os próprios tecidos corporais saudáveis. E isso faz com que o processo de inflamação inche e sangre no intestino. E isso afeta a capacidade nutricional de absorção dos nutrientes. Falando um pouquinho do diagnóstico da doença de Crohn agora, não existem exames laboratoriais específicos para identificar a doença de Crohn, mas os exames de sangue, eles podem revelar a presença de anemia ou um número alto de glóbulos brancos e níveis baixos de albumina. Também a presença de outros sinais de inflamação. Também pode ser feito o exame de diagnóstico por imagem e uma colonoscopia. O tratamento da doença ele pode ser feito através de medicamentos imunomoduladores, como a azitioprina e a mercaptopurina, que são medicamentos que diminuem as ações do sistema imunológico. Também o metotrexato é administrado semanalmente por injeção. Ciclosporina é administrado em doses altas em injeção também. Tracolimo é administrado por via oral. Esses dois últimos eles ajudam nas fístulas, né, causadas pelas doenças de Crohn. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia nutricional e como funciona a nutrição do paciente com a doença de Crohn. Então, não existe uma dieta específica para esses pacientes, até porque não tem como curar ela com alimentos ou melhorar ela de certa forma, tá? Então, só existe a possibilidade de diminuir os sintomas. Então, existem pacientes que possuem maior intolerância e desconforto com determinados alimentos, geralmente alimentos que possuem lactose, glúten, polióis, baixa ingestão de frutas, vegetais e fibras em geral, carne vermelha, consumo de álcool, ômega 3 e 6. Então, dessa forma, a terapia nutricional está relacionada à retirada dos alimentos que possam aumentar os sintomas, substituindo por alimentos que possuem os mesmos nutrientes. Na fase aguda, pode ser feita estratégias para reverter os sintomas, como a ingestão de lactase, não consumir cafeína e bebidas alcoólicas e fibras insolúveis, ingerir apenas fibras solúveis. Em relação às necessidades energéticas, não é necessário estar aumentando, então o indicado seria de 25 a 30 quilocalorias por quilograma de peso corporal. Já as necessidades proteicas podem estar aumentadas, devido à maior perda de massa magra nesses pacientes. Em relação aos micronutrientes, é comum o déficit de ácido fólico e de vitamina B12 devido às lesões do paciente serem no ilho, local onde ocorre a absorção dessas vitaminas. Assim, pode ser necessário a suplementação. Além disso, em casos mais graves, pode ser necessário também a suplementação de alguns minerais. Quando a alimentação oral ela não atende às necessidades nutricionais, é indicado utilizar outras formas de nutrição, como a nutrição enteral, que é um método de alimentação que oferece todos os nutrientes necessários para o corpo através de sonda, e a nutrição parenteral, que ela é administrada por via intravenosa. As suas indicações, elas incluem o tratamento na fase aguda, a manutenção da remissão e o suporte para o ganho de peso. Estudos mostram que a nutrição integral ela pode melhorar a condição clínica e reduzir a remissão da doença de Crohn, sendo mais econômica e segura também que a nutrição parenteral. A ANE é exclusiva e recomendada por sua eficácia e menores efeitos colaterais, especialmente em crianças. Mas, por outro lado, a ANP ela é usada quando a interal não é viável e tem mais riscos associáveis. E a nutrição ela deve ser personalizada, considerando as fases da doença e intolerância alimentar de cada paciente. A escolha do tipo de nutrição deve priorizar sempre a nutrição integral e, sempre que possível, garantir a satisfação das necessidades nutricionais e promovendo a cicatrização da mucosa intestinal. Agora a gente vai ouvir a paciente Jaqueline, ela é portadora da doença de Crohn, e ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência dela. Meu nome é Jaqueline, atualmente eu tenho 27 anos, já faz 7 anos que eu sou portadora de doença de Crohn. Faço tratamento com remédios imunossupressores, o Mira, 40 miligramas a cada 15 dias para fazer manutenção. Eu descobri a minha doença quando eu tinha 21 anos, em 2017. Os sintomas começaram com diarreias fortes, enjoo, eu vomitava bastante, eu perdi quase 30 quilos também. E no começo demorou bastante para sair o meu diagnóstico, ninguém sabia o que eu tinha. Então as pessoas achavam que podia ser síndrome do intestino irritado, ou podia ser o apêndice, mas eu fiquei assim 20 dias. O meu diagnóstico, ele foi feito pela doutora Camila Azevedo, né? Ela, na época, ela tinha acabado de se formar na Univale. A Univale, ela tem um programa para pacientes com doenças de Crohn, que a diretoria dele é o Dr. Everson Maluta, né? Gastroenterologista e proctologista. Na época, como ninguém sabia o que eu tinha, a doutora Camila resolveu fazer os exames, né? Que a doença de Crohn, ela pode ser diagnosticada somente pelo hemograma, que ele aparece o índice de leucócitos bem alterado, e a colonoscopia, né, que é o exame por imagem. A doença de Crohn, ela comete desde a garganta até o ânus, né, e antes disso eu tinha muita infecção de garganta e todo mundo achava que era normal. Então, desde criança eu já vinha dando sinais da doença.
mas como, né, a gente vai empurrando com a barriga, foi ficando cada vez pior. Eu fiquei durante 5 anos fazendo tratamento, tomando alguns medicamentos. A alimentação era parte importante do processo. No início, durante 3 meses, eu não podia tomar nada de coisas com lactose, corante, gordura, açúcar, tudo foi cortado. Então, a minha dieta era bem restrita. Eu podia comer só carboidrato e pouca proteína. Arroz branco, batata inglesa, mandioca. E as únicas proteínas eram, né, o peixe, a tilápia, que era o peixe branco, e o peito de frango também. Folhosos, como alface, rúcula, agrião, isso ele ajuda a dar mais diarreia ainda, né? Então, não pôde. Açúcar, café, refrigerantes também, todos foram cortados durante esse período. Hoje em dia eu posso tomar, posso comer, mas é bem regrado, é mais limitado também, né? No ano passado, em 2023, eu fiz uma cirurgia, porque devido ao o tratamento estava respondendo muito bem, porém o intestino ele cicatriza, mas em vez dele cicatrizar para fora, ele cicatrizou para dentro. Então ele acabou fechando, né, obstruindo a passagem ali das fezes, então teve que ser retirado 15 centímetros do meu intestino, que foi feita uma colectomia do intestino grosso. Eu não precisei usar bolsa de colostomia, meu intestino ele cicatrizou perfeitamente, até por conta do tratamento que foi feito pós-cirúrgico, né? Foi feita uma alimentação regrada, com bastante proteína também, e foi tirado algumas coisas, como o leite, porque o leite ele é inflamatório e o açúcar também. Então eu tive uma recuperação muito boa. Então, concluindo, né, sobre a doença de Crohn, ela é uma condição inflamatória crônica no intestino, que embora sua causa ainda seja desconhecida e o tratamento possa ser desafiador, com opções clínicas e cirúrgicas, muitos pacientes conseguem levar uma vida normal. E a doença exige também um acompanhamento contínuo e cuidados adequados.